Aleluias, glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Bem, estamos aqui para mais um culto online. Eu quero saudar vocês com a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor possa te abençoar nesta hora com a sua presença. E você que está participando conosco do culto online e que ainda virá a ver essa live, que Deus possa te abençoar, que o Senhor possa te assistir em tudo aquilo que está no seu coração e por meio do seu Espírito Santo Ele venha alegrar o seu coração. Amém? Nesta hora eu quero orar com você que está conosco ou que virá chegar depois. Amém? Hoje é domingo, 15 de novembro. Nós que somos brasileiros estamos aí em um dia de eleições no Brasil, em todos os estados, tirando Brasília, que é a capital, mas todos os outros estados estão aí para eleições de prefeitos e vereadores. Que você possa estar orando para Deus direcionar aqueles que têm o direito do voto e voltar para uma boa escolha, para uma boa cidade, ser gerida por homens justos, por homens que têm interesse realmente de governar para o povo. Amém? E eu gostaria de te abençoar nessa noite com oração, se você puder nos acompanhar. Amém? Você possa abrir o seu coração ao Senhor. Nós não podemos nos reunirmos como igreja em um salão, mas nós podemos adorar o Senhor, mesmo à distância, e pela fé estarmos juntos. Como é bom estarmos juntos. E por esse momento nós não podemos nos reunir, mas pela fé estamos em um só pensamento. E logo voltaremos a nos reunirmos como igreja para louvar o Senhor, para compartilhar a comunhão por meio do poder do Senhor. Amém? Mas nesse exato momento nós podemos adorar Ele e louvar a Ele. Abre seu coração nessa hora. Faça de conta que você está no templo, num salão, junto com os seus irmãos, prontos para orar ao Senhor e pedir ao Senhor que venha abençoar o culto e abençoar a sua vida ali, que o Senhor venha falar com você. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença. Entramos diante do Teu altar para exaltar, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual tornou-se nosso Senhor, tornou o nosso dono ao ter morrido na cruz por nós. Não há outro evangelho a ser pregado e anunciado a não ser a pessoa de Cristo. E aqui estamos para falar do Senhor. Pai, o Senhor que conhece todos os corações, todas as necessidades, todo o coração aflito, necessitado, Senhor, toda a ansiedade que houver no coração, todo medo, Senhor, todas as incertezas, vem dar lugar à certeza, porque o Senhor nos deu um instrumento poderoso que é a fé, mediante a Tua palavra, que é capaz de mudar todo o nosso quadro. Que o Teu Espírito Santo possa visitar os Teus filhos e renovar a sua fé nessa hora, porque Ele tem um instrumento poderoso para o ajudar em todas as questões da sua vida. Nessa hora rogamos ao Senhor que Teu Espírito Santo venha manifestar o Teu poder, a revelação da Tua palavra, Senhor, a cada coração, que o Senhor possa alcançar todos que pararam para participar desse culto, Senhor. E aqueles que ainda vão assistir, ó Deus, este vídeo, que o Senhor possa, ó Deus, impactar, como agora, como aqueles que virão ver após, ó Deus, essa live, que o Teu poder se manifeste em nosso meio, que a alegria do Senhor venha alcançar cada coração, e os problemas, ó Deus, diários não venha, ó Deus, nos dominar, não venha, ó Deus, nos parar, mas pela fé nós podemos continuar, ó Deus, enfrentando os desafios e vencendo cada um deles. Pai, em nome de Jesus, contempla os Teus filhos, renova a fé dos Teus filhos, alegra o coração deles, Pai, pois o Senhor está no controle, regendo toda a história. O Senhor nos comprou
O Senhor é o nosso Deus, o qual virá para nos buscar, e enquanto não, o Senhor nos conduzirá a essa terra em triunfo, em graça, em poder, em sabedoria. O Senhor, ó Deus, fez uma obra completa. Que essa obra completa, Senhor, possa ser, ó Deus, tudo que nós temos e que o nosso espírito possa absorver a verdade do Senhor. Sabedores que o Senhor vela para cumprir com a tua palavra e que nesse exato momento nós estamos prontos para o encontro do Senhor. E nós estamos prontos, ó Deus, para receber o Senhor em nossas vidas. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa falar a cada coração e despertar aquele que está dormindo, Senhor, aquele que está distante, Senhor, aquele que está com o coração fechado, possa ser aberto pelo teu poder, para que essa pessoa venha ter um encontro com o Senhor, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, Senhor, nesta hora que o teu Espírito Santo venha manifestar o teu poder por meio da tua palavra, e alegrando, e visitando, renovando, curando, Senhor, ministrando a cada coração, segundo a tua vontade e conforme o teu poder, para a glória do nome de Jesus. Senhor, abençoe cada um dos irmãos, Senhor, que aqui está, seu irmão Juvencio, Senhor, a minha esposa, Senhor, a irmã Helenice, pastor Joel, irmão Hélito, Senhor, e todos aqueles que aqui estão, a irmã Lília, toda a sua família, Senhor, todos aqueles que pararam, Senhor, para cultuar o Senhor, para ouvir a tua palavra. Eu sei que nós temos diante de nós, ó Deus, várias oportunidades, mas preferimos parar para cultuar o Senhor. Pai, que nós possamos receber de Ti, Senhor, para completar aquilo que já recebemos, para completar, ó Deus, e nos encher do Teu Espírito, encher-nos da Tua graça e nos enchermos do conhecimento que há em Ti, Senhor, para que nós possamos ter a certeza que servimos o Deus perfeito. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para a glória do Senhor. Visita, Senhor, cada estado, Senhor, cada município que está tendo eleição, que o engano, Senhor, não venha prevalecer sobre os eleitores, mas que o Senhor possa abrir os olhos e o coração de cada um que está voltando e que ainda irá voltar, para escolher aquele que o Senhor já escolheu. Senhor, que o engano na nossa nação venha dar lugar à justiça, Senhor, para que haja uma nação melhor. Para a glória do nome de Jesus nós oramos, abençoando as eleições do nosso país, que o Senhor possa, ó Deus, conduzir, ó Deus, conforme o teu propósito, cada um que irá governar a partir do ano que vem, a cada município, Senhor, e que eles possam governar para o povo, como o Senhor, ó Deus, veio para nos redimir e para ser Senhor das nossas vidas, para nos levar a viver o melhor do Senhor nessa terra. Assim nós pedimos ao Senhor a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, que o Senhor possa nos abençoar, saudade dos irmãos, e o Senhor possa, com certeza, estar te surpreendendo nesses dias, enquanto nós não podemos nos reunirmos como igreja para recebermos instruções e adorar a Ele, e como é bom estarmos juntos, como igreja. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra nessa noite. A Epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 5, versículo 1 em diante, que diz assim a palavra: porque todo sumo sacerdote, Hebreus capítulo 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos seus pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta razão, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém tomando para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para
se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Amém? Nós podemos ministrar essa palavra e uma direção do Espírito para nós nessa noite. E o título dessa mensagem é: Fazei tudo o que Ele vos ordenar. Aqui em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 1, o escritor aos Hebreus dizendo: Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifício pelos pecados. Quando Moisés saiu com o povo do deserto, parou no Monte Sinai e o Senhor deu leis a Moisés. Deu os 10 mandamentos e ordenou a Moisés que constituísse, ungisse Arão e seus filhos. Arão como sumo sacerdote e os seus filhos como sacerdotes. E aqui a palavra fala que Deus determinou a Moisés que constituísse sacerdote, tomado do meio dos homens, para ministrar aos homens assuntos concernentes a Deus. Todo Israel, por 4 gerações, esteve escravos, e eles tiveram por costume outros deuses, por ter vivido por tanto tempo no Egito. E quando saíram do Egito, eles saíram com vários costumes e cultuavam outros deuses, aprenderam as práticas dos gentios. E o escritor aqui dizendo que porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. Todo sumo sacerdote e sacerdote foram constituídos para o bem de Israel. E aqui o Senhor, através do escritor, explicando para os judeus como o sacerdote ou o sumo sacerdote foi instituído para ministrar aos homens as coisas de Deus, ensinar a eles a palavra do Senhor, as regras de Deus. E tão somente tais regras para um povo estar ajustado e alinhado com Deus. A única coisa que Deus queria a partir de então, no deserto, era instruir um povo para tomar posse de uma terra que foi feita promessa aos seus pais Abraão. E aqui nós estamos falando sobre o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. E o escritor explica que o sacerdote, o sumo sacerdote, foi instituído tão somente para instruir o povo e para sacrificar animais, ovelhas, touros, pelos pecados do povo. Deus queria que esse povo estivesse diante dele sem culpa, sem mancha e sem mácula. Um povo santo, um povo separado. Esse povo foi chamado como a igreja para triunfar. Quando eu e você encontramos a Cristo, tínhamos o nosso costume, o costume do mundo.
e, como o costume do mundo, vivíamos segundo os nossos próprios pensamentos e segundo a nossa cultura. E Deus, quando ordena Moisés a instituir sumo sacerdote sobre o povo e para os homens, era tão somente para beneficiar os homens, era para educar os homens nas leis de Deus, para ensiná-los sobre a pessoa de Deus. O Deus que eles passaram a servir é um Deus perfeito, um Deus santo, e um Deus que estava disposto a prosperar, os abençoar, os enriquecer em todas as formas. Era um povo diferenciado, um povo escolhido para o servir na terra prometida. Um povo peculiar, diferente de todos. Não era melhor do que nenhum outro, mas foi um povo escolhido por meio de Abraão para Deus se manifestar a eles. E eu e você também, na pessoa de Cristo, fomos escolhidos para viver diante de Deus e para sermos seus santos e para representá-los aqui na terra. Uma coisa tremenda, irmãos, é você ter alguém que intercede por você, alguém que ora por você, alguém que se preocupa com você, alguém que se compadece de você, alguém que busca te ajudar nos seus problemas. Deus estava fazendo isso por meio do sacerdote. Através do sumo sacerdote, Deus queria que esse povo fosse instruído na lei. Um povo educado nos costumes e ordenanças de Deus. Um povo que estava sendo levantado para se tornar uma potência no mundo. Assim como eu e você como igreja fomos salvos para ser uma potência nesse mundo de trevas. É a verdade da palavra que nós somos a luz deste mundo. Você tem a luz de Deus em você. Você tem a verdade de Deus ativada no seu espírito. Você sabe de onde tudo provém. E você sabe que em Deus você tem solução para todas as coisas. E você está sendo ou já foi reeducado em Deus. Como nós comentamos na última live, a Bíblia não precisa ser reescrita, ela só precisa ser relida. E quando eu e você lemos ela de novo, nós descobrimos quão profundos são os princípios de Deus e quão bem Ele faz a nossa alma, quão bem Ele faz as nossas vidas e quão bem Ele faz a nossa família, o nosso casamento, quão bem Ele faz a nossa história. Deus levantou a família de Arão como sumo sacerdote e os seus filhos como sacerdotes para alinhar o povo com Deus. E esse povo estava sendo beneficiado com o poder de Deus, e instruído pelo homem que Deus levantou para as coisas concernentes a Deus, as coisas que aborrecem a Deus e as coisas que agradam a Deus. Se eu e você hoje pararmos e pensar, eu não sei o grau da sua instrução, eu não sei qual nível que você chegou, qual era o seu desejo de alcançar os níveis. Toda pessoa que se instrui em uma área, ele vai ter que seguir, após a sua formação, ele vai ter que seguir tudo aquilo que ele aprendeu para trabalhar naquela área. Ele não pode fugir daquilo que ele aprendeu. Ele tem que aplicar aquilo que ele aprendeu na sua faculdade, no seu curso, seja de medicina, de direito, qual seja o curso que foi, engenharia, arquiteto. Há um princípio para cada profissão. E a única coisa que Deus queria estabelecer ao seu povo do Antigo Testamento e à sua igreja é os princípios dele para nos beneficiar em tudo. E o interessante é que no versículo 2, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Deus levantou
um sumo sacerdote dentre os homens para se compadecer das pessoas que estavam erradas e que eram ignorantes em relação à vida com Deus e em relação aos seus pecados contra Deus. Com certeza, como na época de Israel no deserto, é no meio da igreja hoje. Há muitos problemas entre nós, há muitos problemas a ser vencidos, há muitos direcionamentos que é preciso ser repassado. Há um projeto perfeito de Deus, há um ensino profundo de Deus para reeducar o seu povo, para habitar nos céus e também para lidar bem com o mundo aqui, para nos sairmos bem em tudo. Deus quer tão somente instruir eu e você para nos darmos bem neste mundo. Aqui o interessante é que o sumo sacerdote que foi levantado na lei, a Bíblia diz que por esta causa deve ele tanto pelo povo como também por si mesmo fazer ofertas pelos pecados. Eram homens que tinham que se preocupar consigo mesmo para estar diante de Deus e não morrer, e para que ele pudesse ser aceito diante de Deus e, após sair da presença de Deus, abençoar o povo. Esse era o objetivo de Deus, de ter alguém representando o povo diante dele, para que esse povo fosse perdoado e fosse ensinado e abençoado. Quando o Senhor enviou seu Filho aqui na terra, não havia como estarmos na presença de Deus. Deus queria um mediador perfeito. Os mediadores da época de Arão não foram capazes de abrir o caminho para eu e você entrarmos e termos comunhão profunda com Deus. Eles próprios tinham que matar um novilho para os seus pecados e para o pecado do povo. Isso significa que eles não eram perfeitos. Eles tinham que se santificar para ser aceitos diante de Deus e para que a oferta pelo povo que era apresentado pelo sacerdote fosse aceita por Deus, o povo perdoado, e depois o sumo sacerdote abençoava o povo. Aqui em Levíticos, no capítulo 9, versículo 7, a palavra diz assim: a oferta pelo sacerdote e o povo. E disse Moisés a Arão: ofereça-te ou apresenta-te ao altar e faz a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. E depois faze a oferta do povo e faz a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Homens que tinham que se preparar para que o povo daquela época tivesse de volta a harmonia com Deus e seus pecados apagados. Na palavra nós temos, para o tempo de hoje, que está em Hebreus 9, 28, Jesus foi oferecido uma vez por todas. Enquanto o sumo sacerdote tinha que oferecer holocausto pelo seu pecado e um holocausto pelo pecado do povo para ser aceito diante de Deus, quando Jesus veio a esse mundo, enviado pelo Pai, a única coisa que o Pai queria era um mediador entre ele e os homens. E tal coisa era tão somente para nos alinhar a Deus, para recebermos de volta o que perdemos e termos com Deus uma bênção permanente,
Todas as vezes que Arão entrava no lugar santíssimo, ao sair ele abençoava o povo. E o Senhor respondia com fogo o holocausto, mostrando que Deus aceitou a oferta pelo pecado do povo. E quando Jesus ofereceu uma vez por nós, pelos nossos pecados, como não havia pecado nele, não havia necessidade dele oferecer holocausto por ele, porque ele era perfeito. E ele se apresentou como oferta pelo nosso pecado. E de uma vez por todas, como Hebreus 9, 28, ele diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Jesus trouxe um ensino aos discípulos, aos quais os sumos sacerdotes não foram capazes. E Jesus trouxe o ensinamento dos céus aos discípulos, os quais tinham que dar uma continuidade. E depois foi a cruz, aceito pelo Pai o seu sacrifício, e nos abençoou de uma vez por todas. De uma vez por todas, todos aqueles que viessem a crer no seu nome, foi abençoado. Por isso que o Senhor disse para Abraão em Gênesis 12, em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Às vezes nós estamos ainda correndo atrás de uma bênção, irmãos. Nós estamos buscando uma bênção, seja em qual for a área. E esquecemos que nós já fomos abençoados com o sacrifício de Cristo, de uma vez por todas. Eu e você, a partir de então, só precisamos estar de acordo com aquilo que o Senhor nos ordena para o nosso bem. E disso depende uma vida de paz e uma vida de vitória aqui na terra. Eu coloquei como título: fazei tudo que ele vos mandar, porque esse era o papel do sumo sacerdote. Ensinar leis ao povo. E Deus esperava que o povo obedecesse às palavras do sumo sacerdote. Como Deus orienta Moisés a orientar o povo, que o povo não podia pegar do maná no sábado. Era para pegar o bastante para um dia, porque no outro dia eles teriam o maná que cairia do céu de novo. E nem todos os judeus dessa época acreditavam na palavra de Moisés. E muitos guardavam além da medida. E conforme a palavra, quem guardava além da medida, no dia seguinte, o maná estava cheio de bicho. Ou seja, eram ordenanças simples, mas faltava fé para o povo colocar a palavra em prática. Eu lembro aqui quando, no primeiro milagre de Jesus, em João 2, no versículo 5, quando Jesus e seus discípulos foram convidados para as bodas na Cananeia. Era uma festa de casamento, e todos conhecem essa passagem. E ao passar, com certeza, a festa, o vinho acabou. Como nós conhecemos a passagem, Maria, sabendo que o vinho havia acabado, ela procurou Jesus e disse a Jesus que o vinho havia acabado. Mas aquela cena foi tão tremendo que Maria, mãe de Jesus, sabia quem era o seu filho, era o único que detinha poder sobre todas as coisas e que poderia fazer qualquer coisa, porque tudo que ela ouviu do anjo e de outras pessoas ela guardou no coração.
E chegou o tempo de Jesus iniciar o seu ministério, embora ele fala com carinho a ela, e ela expõe aos serventes que estavam a serviço do noivo: fazei tudo o que ele vos mandar. A nossa bênção, ela está ligada àquilo que nós ouvimos do Senhor. Nós já fomos salvos e Deus nos deu uma medida de fé para acreditar em tudo aquilo que Ele fala. E quando nós aceitamos aquilo que Deus fala, o resultado é tremendo, irmãos. E infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas têm tido dificuldade de acreditar naquilo que Deus diz. E o Senhor tem falado coisas tremendas ao seu coração, ao meu coração. E a única coisa que nos cabe apenas é ouvir e dar crédito àquilo que nós ouvimos. Como sumo sacerdote da época, assim Jesus se tornou o sumo sacerdote eternamente. E ele só veio à terra para tirar o bloqueio que havia entre nós e Deus. Havia um véu e os nossos olhos foram abertos. E toda a verdade de Deus foi exposta diante dos nossos olhos. E a partir de então, nós vivemos pela fé e não por vista. E se eu e você vivemos pela fé, vamos ouvir coisas extraordinárias de Deus. E a única coisa que o Senhor requer de mim e de você, ao ouvirmos as verdades da sua palavra, é que tão somente nós nos movemos por meio daquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Como em João 2, um absurdo foi falado: ouvi tudo aquilo que ele vos disser, ou fazei tudo aquilo que ele vos ordenar. E Jesus fez, ou simplesmente falou algo extraordinário. Ele não expôs o que ele ia fazer. Ele tão somente mandou que enchesse as 6 talhas. Era uma ordem simples para ser cumprida. Às vezes o Senhor nos fala uma coisa simples para cumprirmos. Porque a partir do momento que nós cumprirmos, tal coisa vai resultar em bênção sobre as nossas vidas. Assim como os judeus da época, no deserto, não conseguiam acreditar no que Deus falara por meio de Moisés, que haveria maná no outro dia, às vezes nós ficamos preocupados com o que a gente vai comer amanhã. E o que será de nós durante todo o mês. E chegamos a pensar: será que eu vou ter condições de pagar as minhas dívidas no final do mês? O que será de mim amanhã? O que eu farei diante dessa situação? Como eu vou lidar com tudo isso que está diante de mim? Deus já nos deu uma prescrição. Ele já nos deu a receita para colocar em prática tudo aquilo que Ele já colocou nas Escrituras para funcionar nas nossas vidas. Tanto que no versículo 9, o escritor aos Hebreus, ele fala: sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhes obedecem. As regras são simples, irmãos. E as regras é tão somente, ou seja, o que o Senhor fala, os ensinos dele, os conselhos dele, são coisas extraordinárias que Ele quer realizar nas nossas vidas. Ao ouvirmos, pode soar como algo louco, mas o Senhor só requer de mim e de você fé para obedecer aquilo que nós ouvimos. Deus tem coisas extraordinárias para mim e para você, para nossa família. Princípios tremendos que funcionam. O Senhor nunca vai falar algo com você que não haverá ou que não haja resposta. Como Jesus falou para os serventes encher as 6 talhas de água, é porque algo tremendo ia acontecer após eles cumprir a ordem de Jesus. Nós temos sido ensinados por Deus, por meio do seu Espírito, através das Escrituras. Você tem sido ensinado pelo seu pastor. Todos aqueles que se achegaram a Cristo, que porventura está nos ouvindo, que congrega em outro ministério, né, tem sido ministrado, você tem aprendido, você e Deus, por meio do Espírito Santo, porque o Senhor revela as suas riquezas para os seus santos.
nós temos uma receita perfeita que pode ser aplicada em qualquer momento e em qualquer área das nossas vidas que funcionam. E o Espírito Santo vai nos revelar coisas por meio da palavra assombrosas. Mas para nossa fé, para eu e você que temos fé, é algo tão comum, porque já faz parte do nosso dia a dia. Os serventes, irmãos, não fazia parte do mundo de Jesus. Os discípulos, sim, já conheciam os ensinamentos de Jesus, mas os serventes simplesmente acataram a ordem de Jesus: enchei as talhas. E a única coisa que cabe àquele que crê é obedecer aquilo que o Senhor está dizendo. O papel do sumo sacerdote era ensinar a lei e o povo obedecê-la. O nosso sumo sacerdote veio nos ensinar o caminho da eternidade, nos deu a salvação e nos mostrou o caminho onde nós obtemos tudo aquilo que o nosso coração almeja. Uma palavra que eu costumo sempre estar expondo à igreja, que está lá em Mateus, no capítulo 6, não andeis ansioso por coisa alguma, é tão somente uma orientação de Jesus para nós nos dias de aflições, nos dias que o problema bate e a gente olha para um lado e por outro, e agora? E agora vem a receita: não estarmos ansiosos por coisa alguma, seja por comida, seja por vestes, seja por conta. Você já fez tudo que você precisava fazer? Você já trabalhou, agora está esperando o salário, e o salário talvez veio e não foi capaz. Agora é hora de falar: Senhor, eu confio nas instruções do Senhor. Eu confio na Tua palavra. Eu confio naquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. O sumo sacerdote era tão somente um homem que foi ungido por Moisés para instruir o povo e oferecer holocausto pelos pecados do povo. Ou seja, era tão somente para abençoar o povo e para que o povo estivesse santificado diante de Deus. E Jesus veio fazer a mesma coisa. Como nós lemos, né? Jesus também, né? Ele oferecendo uma vez, ele se apresentou diante do altar de sacrifício, que foi a cruz. E como não havia pecado nele, não havia outra coisa a se fazer: se oferecer a si mesmo, mas ofereceu uma vez por todas. Nos deixou o seu ensinamento e nos abençoou eternamente, irmãos. Conforme escrito aos Efésios, as epístolas aos Efésios, que o apóstolo Paulo fala que o Senhor nos abençoou nas regiões celestiais onde Cristo está. Ele nos abençoou. Já estamos abençoados de uma vez por todas. Agora só cabe a mim e a você pegarmos a receita, que é a palavra, e aplicarmos ela. E quando eu e você ouvirmos uma declaração de Deus, um desafio de Deus, cabe a mim e a você tão somente colocar em prática aquilo que nos cabe, como aqueles homens que encheram as talhas. E como os amigos de Marta e Maria, quando Jesus disse: tirai a pedra. O nosso esforço, ou o nosso trabalho é tão simples, irmãos, que o poderoso vem depois do nosso mover em obediência. O que é poderoso virá depois de nós nos apresentarmos ao serviço ordenado por Deus. Como Jesus disse: tirai a pedra. E já declarar logo: está morto há 4 dias. É deplorável o cheiro
Às vezes, irmãos, passamos por questões e situações e o Senhor vem e fala: eu vou te dar a vitória. Essa causa é minha. Só louvo o meu nome. E o Senhor já falou. E ao Senhor falar, jubilamos de alegria, louvamos a Ele. E no outro dia, os nossos corações se entristecem e os nossos pensamentos negativos tomam conta do nosso coração. E aí gera angústia, medo e tristeza. Nós só precisamos fazer aquilo que nos ordenou. Nós temos um sumo sacerdote perfeito que expôs toda a verdade de Deus. Ele não veio para glorificar a si mesmo. Ele veio para glorificar o Pai. Ele não roubou a honra que era de Deus. Ele simplesmente cumpriu o seu papel como sumo sacerdote. Ele foi eleito pelo Pai para vir ao mundo, para ministrar aos homens, mostrar o caminho da salvação, curar os enfermos, pôr liberdade os cativos e ir à cruz pelos nossos pecados. Ele já nos mostrou o caminho, as Escrituras já estão nas nossas mãos. Eu e você já sabemos o que temos que fazer e já temos toda uma declaração poderosa. Tanto que no versículo 9 de Hebreus 5, que depois de Jesus ter sido consumado, veio a ser a causa de eterna salvação. Já uma salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Todos os que lhe obedecem. Há uma eterna salvação, irmãos, para todos os aspectos. Salvação eterna após morrermos ou sermos arrebatados. Salvação, irmãos, das questões diárias das nossas vidas, como Paulo fala em Efésios capítulo 1. Nós fomos, irmãos, já estamos abençoados. Já fomos, irmãos, não seremos, já fomos abençoados nos lugares celestiais onde Cristo Jesus está, confirmando aquilo que Deus falou para Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu e você já somos abençoados. Não importa, irmãos, o momento que estamos passando, a verdade de Deus vai prevalecer na sua vida. E ainda vivendo nessa fé, na certeza que a palavra não falha e o Deus que você serve é fiel, ele ainda vai voltar para te buscar, conforme diz Hebreus 9, 28, e eu vou ler de novo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, e ponto final, irmãos. Não há mais sacrifício a ser feito, não há promessa mais a ser paga, não há mais nada que se deve fazer. Ele se ofereceu uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos. Ele já tirou o meu e o seu pecado. Não importa se as pessoas não nos conseguem ver como pessoas santificadas, lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Essa é a verdade para a sua e para a minha vida. Ele diz no versículo: ele aparecerá a segunda vez, irmãos, e a qualquer momento nós veremos, a qualquer momento essa verdade da palavra vai estar se cumprindo, porque os dias estão cada dia mais apontando para o regresso, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O preço foi muito alto para ficar por isso mesmo, irmãos. O seu sofrimento foi terrível. Ele não foi consumado moralmente, fisicamente, porque ele era um homem de moral. Ele era um homem perfeito. E ele padeceu todas as coisas dos homens, sem pecar. Todas as coisas. Como diz Hebreus 2, no versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, e pode socorrer aos que são tentados. Porque naquilo que ele mesmo padeceu, e mesmo foi tentado, ele pode socorrer aos que são tentados. Não fica por isso, irmãos,
Só Jesus ter sofrido, morrido na cruz e foi assunto aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e fica por isso mesmo. Ele voltará para aqueles que o esperam, os que estão sem pecados, para mim e para você. Como ele diz, ele virá a segunda vez. E de novo, irmãos, sem pecado, porque ele foi aos céus sem pecado e voltará sem pecado aos que o esperam. Como é que você tem esperado ao Senhor? Como você tem esperado ao Senhor? Confiadamente nele? Você tem descansado em Deus e tem colocado a sua causa diante dele, porque ele já te abençoou nas regiões celestiais onde Cristo está. E Jesus está num trono. E esse trono é de governo. E é onde ele nos colocou. Ele nos colocou em uma posição de governo, onde Cristo Jesus está sentado. Eu e você estamos numa posição de governo, irmãos. Isso demonstra o que nós nos tornamos. O governo de Deus está sobre mim e você. Nós estamos assegurados pelas Escrituras. E Deus espera que você esteja esperando Ele. Porque Ele está às portas para vir buscar a sua igreja. Esse sumo sacerdote, ao estar diante do sacrifício, Ele mesmo se sacrificou, porque na hora do sacrifício não havia sacrifício, porque não era necessário sacrifício. Ele se ofereceu como sacrifício, porque foi encontrado sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, e foi aos céus, e voltará para aqueles que estão esperando Ele, eu e você. Eu e você, irmãos. Fazei tudo que Ele vos ordenar. E quando hoje eu já tinha preparado a mensagem, e eu estava aqui inventando uma receita, e fui buscar no YouTube sobre aquilo que eu queria fazer, e saiu de acordo com a receita, o prato que eu inventei. A palavra de Deus é a receita, é o sucesso para mim e para a sua vida. Nós já fomos abençoados. Nós só temos que pegar a receita de Deus e aplicar nas nossas vidas, fazer o que Ele nos manda. A primeira coisa que Ele espera que eu e você façamos é que confiemos nele. E Ele só vai voltar para quem está o esperando. Se você está o esperando, você será levado para as mansões celestiais. Se você não estiver o esperando, os problemas dessa vida vai te sucumbir, vai te sufocar, vai roubar a sua fé. E eu e você já fomos abençoados. E não pode ser revogado essa bênção. Como judeus, após o sumo sacerdote sair do tabernáculo, irmãos, ir para o alpendre e abençoar o povo, essa bênção durava 1 ano, irmãos. A bênção que o Senhor trouxe por meio do seu Filho, ela dura para sempre. É para sempre, irmãos. Não é para 1 ano, não é para 2 anos, é para sempre. Deus te abençoou eternamente. E a única coisa que eu e você precisamos fazer é nos mantermos firmes, mediante a nossa fé, através da palavra que expõe tudo aquilo que eu e você nos tornamos e mostra quem é o nosso Deus. Imagine, irmãos, se nós tivéssemos essa oportunidade, nós não precisamos disso. Após o sumo sacerdote sair do tabernáculo, lá da presença de Deus, do lugar santíssimo, e fosse para o alpendre, saiu um fogo
do lugar santíssimo e ia e consumia a oferta que estava sobre o altar, mostrando que Deus havia aceitado o sacrifício. Já imaginou se eu e você precisássemos de ver o que os judeus viram no deserto? A manifestação de Deus sobre o altar do holocausto, Deus aprovando o sacrifício e ordenando que o sumo sacerdote abençoasse o povo. Nós temos uma bênção eterna, irmãos. Não importa o momento que eu e você estamos passando, há um sumo sacerdote eternamente ao serviço da igreja. E ele está diante do Pai, conduzindo toda a nossa história. O que eu e você nos tornamos está perante Deus na pessoa de Cristo. Fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, de uma vez por todas, irmãos. Abençoado de uma vez por todas. Por isso que não há mais necessidade de oferecer sacrifício, irmãos. Não há mais necessidade. Eu e você só precisamos acreditar no que Deus diz. Como a passagem de João 2. É só fazermos o que Ele nos manda. O resultado é perfeito. Como a água se transformou em vinho, a sua obediência vai se transformar em vitória. O resultado é bênção após acatar o direcionamento de Deus. Deus não quer o nosso mal e Ele não quer nos sobrecarregar de nada. Como um pai quer ver o filho obediente, a única coisa que Deus requer de mim e de você é que ouçamos a sua voz e obedeçamos as suas ordens, por mais simples que seja, ou por mais terríveis que pode parecer, irmãos. Ninguém vai rir da sua cara porque você está obedecendo o seu Deus. Ninguém vai rir da sua cara porque você está louvando o Senhor por meio da sua fidelidade a Ele. Pelo contrário, todos verão o resultado da sua posição em Deus. Deus levantou do meio dos homens um sumo sacerdote tão somente para servir aos homens, irmãos. As coisas concernentes a Deus era só para instruir o povo, porque Deus queria estar no meio do povo e abençoar o povo. E a única coisa que Deus quer de mim e de você é de nos abençoar por meio da sua palavra. Se há alguma coisa te angustiando, te entristecendo, é hora de você colocar a palavra em prática, confiar nela. Olha só como é simples confiar no Deus que declarou aos discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma. É só descansar, irmãos. Nós temos um Deus perfeito. E Ele não está fora de si. Às vezes quando a gente vai aconselhar alguém, às vezes a pessoa pensa, parece é fácil falar. Nós falamos do que nós cremos. É tão somente aquilo que nós cremos, que nós falamos. A orientação é daquilo que veio do coração de Deus e passa pelo nosso coração e é exposto, porque nós cremos. E Deus quer tão somente que nós creiamos naquilo que Ele diz. Não ande ansioso por coisa nenhuma. Apresente diante dEle as suas causas. Coloque diante dEle, diante do seu altar, aquilo que possa estar afligindo a sua alma. Você tem um Deus que já resumiu a sua história. Quando Ele foi à cruz e se permitiu ser sacrificado, porque Deus já se cansou de irmãos, de touros, de ovelhas, de bodes. E Ele deu o seu Filho para de uma vez por todas cessar o sacrifício e de uma vez por todas abençoar todos aqueles que viessem a crer nele. É tempo de crermos nele, irmãos. É tempo de confiarmos nele.
Porque conforme Hebreus 9:28, ele virá para aquele que os espera. Oh, e essa vinda está tão próxima. Porque não há mais saída para o nosso mundo, irmãos. Para os nossos líderes. Está tão somente cumprindo a verdade da palavra. Não que somos profetas do caos, não, é a palavra da verdade. Não existe essa questão. A verdade da palavra tem que ser pregada, está diante dos nossos olhos. Jesus está voltando. E eu não preciso saber se é hoje ou amanhã, eu preciso estar esperando. E isso tem que ser, a partir de já, voltar a confiar no Deus que te amou, ao ponto de dar o seu filho, irmãos. Como os cordeiros que eram sacrificados pelo pecado dos homens, pelo pecado de uma nação, eles não tinham culpa nenhuma do pecado do povo, mas dentre eles tinha que ser encontrado um sem defeito para levar a culpa sobre os pecadores. E assim é a mesma coisa, Jesus veio e levou a nossa culpa. E tem muita gente pensando que vai ficar só nisso. Ele vai voltar para buscar o que ele comprou com seu sangue. Ele vai voltar, irmãos. E é tempo de nos posicionarmos em Deus e voltarmos a esperar aquele que do céu descerá. Ele está para voltar para buscar a sua igreja. É tempo de observar as vestes, de organizar a casa, porque o nosso tempo de partir está chegando, irmãos. É tão somente a verdade da palavra. Nós não precisamos fugir desse mundo com medo, porque nós temos o Criador do mundo em nós. É tão somente a verdade da palavra que vai se cumprir. Ele vai voltar para buscar o que ele comprou. E ele vai voltar para reinar sobre essa terra. E eu e você cremos nisso. Ele é o sumo sacerdote eterno. Ele é chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, irmãos. Ele é sem dia e sem fim. Ele é eterno. Talvez você está amargando algum problema, entristecido, desanimado, desconfiado. Erga sua cabeça e se põe de pé, porque o Senhor já decretou a sua vitória na cruz do Calvário. Você já foi abençoado. Você não será abençoado. Você já é abençoado. Já fomos, irmãos. Está no passado isso. Já fomos abençoados. Nós só temos que nos reposicionarmos em Deus, para que essa verdade da palavra seja uma verdade também nas nossas vidas. É tempo de erguer a cabeça. É tempo de ter compromisso com o Senhor. Ele vai te surpreender ainda neste mundo. Ele vai colocar em ordem as coisas na sua vida. Ele vai te honrar na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Ele vai te honrar em todas as áreas. Ele já nos abençoou, irmãos. A bênção do Antigo Testamento, no serviço sacerdotal, irmãos, era anual, e eles recebiam uma bênção anual. Nós recebemos uma bênção eterna. Isso tem que entrar no nosso espírito, na nossa alma, e fazer parte do nosso respirar. Eu já estou abençoado. Não é porque eu estou passando por uma questão, por uma situação, que eu não sou abençoado. Deus também prova os seus filhos, e Ele quer saber o que tem dentro do nosso coração. Se nós esperarmos só nas coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Se eu e você servirmos bem ao Senhor só por estarmos bem, nós somos os piores crentes, irmãos, que existe nesse mundo. O tempo perfeito de servirmos bem o Senhor é quando tudo vai mal. E é o tempo que Deus se manifesta. E é quando tudo vai mal que Ele faz você prosperar. É no tempo que tudo vai mal, é que você vê a honra de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Você vê o cuidado de Deus. Você vê o zelo de Deus para com você e para com a sua casa.
Tempo de sermos fiéis, irmãos, é quando tudo vai mal, não é quando tudo vai bem, irmãos. É quando tudo não está de acordo e parece que está contrário à palavra. Deus sabe o que faz, irmãos. E não é porque estamos passando por um problema que Deus nos esqueceu. Pelo contrário, Ele já ministrou como sumo sacerdote tudo aquilo que precisávamos ouvir. E todas as bênçãos de Deus veio do céu por meio de Jesus, que obedeceu ao Pai e nos abençoou de uma vez por todas. Você não foi salvo e chamado por Deus para ser desonrado e para ser envergonhado. Você foi chamado por Deus para manifestar a glória dele por meio da sua vida. Ele é visto através de você. É tempo de erguermos a cabeça. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de estarmos esperando o nosso Senhor e Salvador. O mundo que nós vivemos hoje está em xeque. O mundo que eu e você vivemos precisa de um líder. Jesus virá, irmãos. O líder que está por vir é momentâneo, é para cumprir o propósito de Deus, mas virá o líder eterno. O rei de Israel virá, o Messias, prometido à nação de Israel. Deus prometeu a Davi que não faltaria rei que se assentasse no seu trono. O rei está nos céus, assentado no trono à direita do Pai, e virá para tomar posse daquilo que lhe pertence e assentar no trono que está reservado para ele, para reger as nações. Nós estaremos com ele para ver isso, irmãos. Não é tempo de abaixarmos a guarda, não é tempo de sermos incrédulos, mas é tempo de crer, é tempo de confiar, é tempo de descansar, é tempo de fazer o que ele nos manda. E você verá o resultado da sua fé, da sua obediência, da sua fidelidade a ele. Faça o que Deus queria e esperava depois do sumo sacerdote ministrar ao povo, era que o povo acreditasse e obedecesse a sua voz. A única coisa que o nosso Pai espera de mim e de você é que nós criamos, confiemos nele e obedeçamos a sua palavra, porque o resultado é perfeito, irmãos. Tire a pedra da incredulidade. Não importa se cheira mal, se ele está mandando você crer, é porque ele quer restaurar você, ele quer restaurar a sua história, ele quer restaurar tudo que lhe pertence, ele quer mudar a sua história por completo. É tempo de confiar nesse Deus perfeito. É tempo de descansar nele, irmãos. O que eu e você precisamos fazer é aquilo que nos cabe apenas. O que cabe a Deus fazer, ele já está fazendo. E o que nos cabe é confiar. Nós precisamos tirar a pedra. Nós precisamos encher as talhas. Nós precisamos dar um passo de fé em direção a tanto aquilo que nós clamamos. Nós clamamos, mas quando ouvimos uma declaração de Deus, corremos o risco de recuar. Porque a declaração de Deus pode ser absurda. Mas se Deus declarou a você, porque você é uma mulher e um homem de fé. Você é alguém que foi redimido, lavado e santificado. Você foi salvo para crer. Deus te chamou para a salvação, para crer. Nós somos daqueles que creem, daqueles que permanecem, daqueles que se posicionam, irmãos. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de levantarmos. É tempo de arregaçar as nossas mangas e compartilhar o que temos com o mundo. É tempo de espalhar as boas novas. É tempo de falar desse Deus, conforme ele disse, ele só virá depois que o evangelho for pregado em todas as nações do mundo. Deus não quer crentes egoístas.
Deus não é só para um, Deus é para todos. E o nosso serviço é espalhar a verdade da palavra. E enquanto você faz isso, Deus cuida de você. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Eu e você temos um sumo sacerdote eternamente, e ele se compadece de mim e de você, irmãos. Esse sumo sacerdote, ele foi tentado. E ele também é capaz de nos compadecer de nós. Ele é capaz de compadecer de nós. Ele se compadece de você. Ele tem misericórdia de nós. Relembre tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Relembre tudo aquilo que o Senhor já fez. E toma posse do que Ele vai fazer. Porque eu e você já fomos abençoados de uma vez por todas. Esse nosso sumo sacerdote, ele é da linhagem de Melquisedeque. Ele é sem dia, ele é sem fim, ele é eterno, e ele te deu a eternidade e te abençoou, irmãos. Guarda no seu coração, eu e você já fomos, não seremos, já fomos abençoados. Ou seja, abençoados. Toma posse da sua bênção. Você só está passando por um processo e você vai alcançar aquilo que já está preparado por você e para você. Quando Deus permitiu que Jó fosse provado, Deus já tinha a restituição pronta. Deus está te provando porque Ele conhece você e Ele te ama. É porque tem algo preparado para você. E Ele quer que você se aposse daquilo que já está pronto para você. Passe pelo problema louvando ao Senhor, crendo que o problema já alcançou a solução, que sua vitória já está pronta, irmãos. Se eu já sou abençoado nas regiões celestiais, onde Cristo está, é porque eu já fui, eu não vou ser, eu não serei, eu já sou, porque Jesus já cumpriu o papel eternamente de oferecer o sacrifício de uma vez por todas e cessou todo o sacrifício pelos pecados. Não há mais pecados, não há mais sacrifício. E a bênção foi liberada eternamente. Toma posse daquilo que Deus já fez, irmãos, está na palavra, já está feito e não tem como ser desfeito. Eu e você não fomos chamados para andarmos com pensamento de coitadinhos. Não fomos chamados para ficar lamuriando. Eu e você não fomos chamados para ficar murmurando. Nós fomos chamados para crer, irmãos. Talvez eu e você vamos ser levados para tomar posse da terra da promessa, especificamente falando. E quando você estiver diante dessa terra da promessa, você pode crer que aquilo não é para você. É para você, irmãos. Como a terra prometida era para os judeus. Quando os espias foram espiar a terra era deles, não importando quem estava lá. Eles só tinham que voltar e expor toda a verdade que eles já tinham visto e que eles tinham ouvido de Moisés e avançar para tomar posse daquilo que era deles. Deus já nos abençoou nas regiões celestiais. Você já está abençoado. Aguenta firme no momento que você está passando. Suporte esse momento, porque Deus se compadece de nós, irmãos. Ele se compadece de mim e de você. Aguente firme, porque aquilo que Ele diz virá. E aquilo que Ele decretou na sua palavra acontecerá até que Ele volte. Então, viva pela fé. Nós não fomos chamados para recuar. Nós não somos daqueles que recuam, irmãos. Nós somos daqueles que prosseguem. É tempo de levantarmos a cabeça, nos posicionarmos e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Tira os olhos do problema e deixa Deus te usar. Seja um vaso, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Seja alguém disposto a dizer, Senhor, usa-me, Senhor. Faz de mim um vaso de honra. Não é tempo de ficarmos olhando, irmãos,
para nós e para o nosso problema. É tempo de cuidarmos do nosso trabalho, irmãos. A salvação não é por meio das obras. É pela graça mediante a fé. As obras não salvam, mas as obras, se você vê o versículo 10, é para os salvos. Há um serviço para a igreja. Enquanto nós estamos chorando pela bênção, a qual nós já temos, nós não fazemos nem o nosso serviço e nem recebemos aquilo que já temos. Você já tem aquilo que você está almejando no seu coração, porque o Senhor já te abençoou nos lugares celestiais. O Senhor já te abençoou. Então deixa Deus te usar. Seja um instrumento de Deus nessa terra. Seja um sal, irmãos, que traz sabor ao lugar que você está, ao lugar que você vai, aos seus amigos, a todos aqueles que estão ao seu redor. Seja uma bênção, seja um abençoador. Foi para isso que Deus nos chamou, para sermos uma bênção e sermos abençoador. O que Deus diz para Abraão é para mim e para você. Abraão, você será uma bênção e um abençoador. É o que eu e você somos, irmãos. Nós nos tornamos aquilo que a palavra diz que nos tornamos. Nós somos uma bênção e já fomos abençoados. Creia, irmãos, você já está abençoado. A sua bênção virá. Aquilo que você está rogando ao Senhor é seu e ninguém pode tirar. Deus já te deu, está reservado para você. É como uma salvação. Eu e você só precisamos estar de pé, porque nós temos um Deus, um sumo sacerdote, que se compadece de nós. Ele foi ouvido pelo Pai. Conforme o versículo 7, para nós estarmos encerrando. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus suplicou ao Pai com clamor, orações e lágrimas, e foi ouvido em relação àquilo que ele clamava, em relação àquilo que ele temia. Ele era homem, irmãos, e ele estava sentindo o peso da morte, do pecado, da cruz que o aguardava. Ele foi ouvido. E o véu foi rasgado de alto a baixo. E hoje Deus te ouve. Deus me ouve. Ele está ouvindo todas as suas orações. Todas as suas orações está sendo ouvida. Como a oração de Jesus foi ouvida. Mas conforme a palavra, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele, o nosso Deus, ele cumpriu o seu papel e obedeceu o propósito do Pai. Cumpriu toda a vontade do Pai. E estabeleceu um tempo de mudança sobre a terra. E abençoou todos aqueles que viessem a crer de uma vez por todas. Então, enquanto eu e você não tomarmos posse da verdade da palavra, por isso que a palavra precisa ser relida. Porque eu paro, irmãos, de ficar chorando pelos cantos e me torno aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E me coloco à disposição do reino. Me coloca à disposição do Senhor. Porque Ele está te ouvindo em tudo aquilo que você está clamando. A qualquer momento você vai ser surpreendido por aquilo que você está pedindo ao Pai. Você foi chamado para ser salvo e também para uma tarefa aqui na terra, para cumprir o propósito do Pai. Nós somos os únicos que podem falar do Evangelho da salvação, que é mediante a graça. A igreja foi confiado a ela o poder de pregar as boas novas na pessoa de Jesus Cristo. E esse serviço pertence a mim e a você. É tempo de nos posicionarmos. Não há mais sacrifício a ser feito, irmãos.
Não há mais nada para Cristo fazer. Tudo que ele precisava fazer, ele fez. E cumpriu todo o propósito do Pai. E determinou nos céus, estabelecido nas Escrituras, a todos que viessem a crer nele, se tornou abençoados para sempre. Então eu e você temos um serviço a cumprir. Como Jesus veio cumprir um serviço, fomos salvos para cumprir um papel aqui na terra. Não fomos chamados para nos ajuntarmos apenas na igreja, em um salão, e louvar a Deus, ouvir a sua palavra e ir embora para casa. Há um serviço para mim e para você desempenharmos no reino de Deus aqui na terra. Enquanto fazemos isso, Ele cuida de todos os detalhes, porque já está escrito, irmãos, já está estabelecido na palavra. Aquilo que Deus te deu é para ser aplicado no reino de Deus. Não se posicione por aquilo que você já se tornou em Deus. Há uma prescrição para mim e você. Há uma receita de Deus para mim e você cumprirmos. Façamos tudo aquilo que Ele nos disser, irmãos. Faça aquilo que o Senhor tem te falado. Cumpra o seu papel. Obedeça ao Senhor. Tome posse da sua vitória. Ela está adequada àquilo que Deus tem falado a você. E ela está alinhada nos céus. E você está alinhado com Deus. Você só precisa tomar posse daquilo que você se tornou. Por isso nós falamos, para encerrarmos. Todas as coisas contribuem para o nosso bem. Não pode ser o contrário, porque nós já fomos abençoados. Amém? Eu e você já fomos abençoados. Já fomos. Eu estou esperando a minha bênção. Você já foi abençoado. Você só está aguardando aquilo que a palavra declarou ou declara se tornar verdade na sua vida. O que eu e você passamos é momentâneo, é passageiro. Aquilo que está decretado e é nosso por direito virá às nossas vidas. Esse é tempo de nos colocarmos de pé. Jesus virá para aqueles que o esperam. Ele morreu uma vez por todas e virá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Eu espero que você esteja esperando para a salvação eterna, porque Ele está vindo te buscar. Ele está vindo nos buscar. Ele já nos aprontou. Ele já lavou as nossas vestiduras. Ele já nos deu do seu azeite, do seu espírito. Já trocou as nossas vestes. Já nos alinhou com Ele. Já nos abençoou nas regiões celestiais. Já está tudo declarado, irmãos, na palavra. Tudo declarado na palavra, o que eu e você nos tornamos. Nós só precisamos agora tomar posse daquilo que é nosso, pela fé, e fazer aquilo que só cabe à igreja fazer. Nós somos os únicos, irmãos, sem desfazer ninguém. Nós somos o sal e a luz. Você tem o poder de trazer luz às trevas. Você tem o poder de dar sabor àquilo que está sem sabor. Amém? Não permita que você perca aquilo que você se tornou. Não perca o sabor. E não perca a luz que está em você. Mantenha aquilo que Deus te deu. Guarde-o por meio da fé. E se torne aquilo que Deus diz que eu e você somos. Pela fé. Tome posse. Amém? Faça aquilo que te cabe ser feito. Faça como aquilo que tem sido declarado. Você tem ouvido Deus falar. Deus tem te falado coisas que às vezes foge ao seu entendimento. Foge à sua estrutura. Mas é Ele que nos capacita. É Ele que nos dá o poder necessário para realizar aquilo que Ele nos chamou para fazer. A porta que Ele ordenou para você, às vezes só está faltando você entrar por ela. Pode ser que essa porta já está aberta, só falta um passo de fé, uma atitude sua para tomar posse daquilo que é seu. Amém? É seu, você já está abençoado. Você já está abençoado. Você não será abençoado, você já está abençoado.
Eu já sou abençoado. Eu já sou, porque a palavra diz o que eu sou. E pela fé eu tomei posse daquilo que a palavra diz. Toma posse hoje. Toma posse nessa noite. Toma posse nesta hora, você que está nos ouvindo. Igreja Ministério Internacional Cristo Reina. Deus nos chamou aqui para viver uma verdade poderosa. E nós viveremos, porque foi declarada por Deus. Então toma posição, porque há um lugar de glória para mim e para você. Há um propósito para ser cumprido. É através de mim e de você. Juntos cumpriremos o propósito de Deus. E quando eu e você olharmos para trás, nós vamos ver o que estava reservado era além da nossa capacidade. Mas Deus decidiu nos abençoar nas regiões celestiais onde Cristo está. Ele decidiu que o seu sangue era para nos alcançar, como diz a palavra que nós lemos. Alcançou a mim e a você, alcançou a sua família, mas ainda é possível alcançar outros, e nós somos instrumentos para isso. Amém? Nós nos tornamos sacerdócio real, nós nos tornamos nação santa, povo eleito. Nós nos tornamos, irmãos, um povo poderoso, uma nação santa, sacerdócio real, para ministrar diante de Deus. Nós recebemos, irmãos, o poder de reconciliar o homem com Deus. Está em 2 Coríntios 5,18. Recebemos o poder de reconciliar o homem com Deus. Eu e você temos esse poder, porque nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus e recebemos o poder. Nós somos sacerdócio real. Nós podemos ensinar essa geração, ministrar a esse povo desta época, antes de Jesus vir, antes dele vier nos buscar, antes de estarmos na nossa morada. Nós somos sacerdócio real, nós somos a nação santa. Toma posse daquilo que você já se tornou. Toma posse daquilo que Deus já declarou que você se tornou. E não há volta, irmãos, e ninguém pode desfazer aquilo que nós nos tornamos. Não ande como coitado, não pense como coitado, não pense como um miserável, não pense como um fracassado. Erga a sua cabeça, a palavra não mente. Só precisamos tomar posse daquilo que nos tornamos. Erga a sua cabeça. Não olhe mais para trás. Erga a sua cabeça. É tempo de se posicionarmos. É tempo de deixar o Senhor nos usar. Saia da caverna nessa noite. Saia da caverna nessa noite. Em nome de Jesus. Ele saiu do seu trono, deixou toda a sua glória e vestiu a roupa de homem. A pior imagem Jesus tomou para nos posicionarmos a níveis altos e nos tornar sacerdotes, sumos sacerdotes. Sacerdotes, irmãos. Nós somos sacerdócio real, nação santa. Nós éramos tão somente pecadores, destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram e foram separados da presença de Deus, mas Jesus deixou a sua glória, deixou o seu trono e veio e te deu uma nova posição. E ele te abençoou em tudo. Então erga a cabeça, apenas se posicione e tome posse daquilo que você se tornou. E isso é para a glória de Deus. Vamos orar? Quero louvar o Senhor, amém, pela sua vida nessa noite. Quero orar por você. É tempo de você tomar posse. Eu já tomei posse há 20 anos daquilo que eu me tornei. E vim aqui mostrar caminhos para aqueles que estão fora do caminho, e ensinar o caminho, e irmos juntos cumprir um propósito do Senhor. Toma posse daquilo que você é, que está nas Escrituras. Releia, leia e releia, leia de novo, até entrar no seu espírito aquilo que você é pelas Escrituras, aquilo que Deus decretou, aquilo que ninguém pode apagar, o fogo não pode apagar, o tempo não pode destruir a palavra não precisa ser reescrita, ela é única e ela se renova a cada manhã. Então, aquilo que você se tornou pela cruz de Cristo,
ninguém pode apagar. Então eu e você só precisamos nos posicionarmos e tomar posse daquilo que nós somos em Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eis a tua igreja poderosa, Senhor, que foi comprada com teu sangue. Essa é a verdade da tua palavra, que já tentaram, Senhor, destruí-la, desfazer dessa verdade, esconder essa verdade, mas é impossível, não pode, como o apóstolo Paulo disse, ele estava preso, mas o evangelho está livre, a verdade não pode ser aprisionada. E essa verdade, ó Deus, da tua palavra, a quais nos tornaram, Senhor, pelo teu sangue, possa ser, ó Deus, tomado posse pelos teus filhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, quantos têm andado angustiados, Senhor, deprimidos, amedrontados, Senhor, achando que o Senhor não os vê, até quando o Senhor vai permitir? E já está na palavra que nós nos tornamos, e nós podemos ser fiéis nesse momento de turbulência, nesse momento quando o vento está batendo, Senhor, no barco, Senhor, quando o mar está bravio, nós podemos, ó Deus, continuar fiéis e crendo na tua palavra, independente da circunstância, porque já nos tornamos aquilo que a tua palavra diz que nós somos, Senhor. Não nos deixe, Senhor, andar com sentimentos, Senhor, que contraria a tua palavra. Renova a fé da tua igreja. Eleva, Senhor, a tua igreja, a posição a qual o Senhor já levou ela, Senhor. O Senhor colocou ela sentada onde Cristo está assentado, nas regiões celestiais. Senhor, no lugar de autoridade, no lugar de governo, Senhor. E às vezes estamos andando como medíocres, Senhor, medrosos, covardes, amedrontados, Senhor. Tão somente, ó Deus, os rumores deste mundo é anunciando o noivo que está vindo para buscar a sua noiva. E tem muitos crentes amedrontados, Senhor, com o momento que se chama já. Senhor, a qual está diante de todos os olhos, ó Deus. As nações, os mares estão bravios, Senhor. As coisas estão fora de controle dos homens, mas está no controle do Senhor. Desperta a tua igreja, Senhor. Alegra o coração do teu povo. Mas o teu povo, Senhor, se voltar à tua palavra, rever aquilo que já foi visto, Senhor, para que possa descobrir aquilo que ela se tornou por meio do teu sangue. Senhor, foi um preço alto, pago na cruz do Calvário, para estarmos em Ti e andarmos de cabeça baixa, amedrontados, Senhor, achando que a nossa vida não irá passar disso. Nos ajuda a nos posicionarmos, como o Senhor fez com Israel, Senhor. Mandou o povo se levantar, porque um tempo novo estava chegando a eles. E há um tempo novo chegando a nós nessa terra. E há um tempo novo vindo dos céus para a terra. Deus, em nome de Jesus. Ô Espírito de Deus, renova a fé da tua igreja, Senhor. Não é porque nós não podemos nos reunirmos hoje, Senhor, que mudou alguma coisa. Tudo continua conforme o Senhor planejou. E iremos voltar, ó Deus, àquilo que está planejado pelo Senhor para cumprir o teu propósito. Senhor, desperta a tua igreja nesta hora. Espírito Santo de Deus, visita, Senhor, cada um, Senhor, e alegra o coração. Senhor, leva o teu povo, Senhor, a buscar a tua face, Senhor, conforme diz a tua palavra. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tudo com oração e súplica. Oh, Espírito Santo, nós já temos o remédio na palavra. Senhor, nós já temos a receita para todas as coisas. Nós só precisamos aplicar por meio da fé. Espírito de Deus, em nome de Jesus, visita esse lar, Senhor, e transforma ele. Senhor, que haja libertação e salvação, que haja restauração, Senhor. Ah, Espírito de Deus, que haja reajuste, Senhor, neste lar,
neste casamento, Senhor, nesta família, Senhor, na mente do teu filho, nas suas emoções, cura as emoções da tua igreja agora, Senhor, cura, Senhor, tira, Senhor, toda a ansiedade, Senhor, toda a depressão, Senhor, que tem tomado posse de mentes, reposiciona o teu povo, Senhor, para eles tomarem posse daquilo que eles se tornaram por meio de Cristo Jesus, ao qual a tua palavra declara, expõe o que nós somos, ó Espírito de Deus. Eu oro abençoando os teus filhos, Senhor, a tua igreja que foi comprada com teu sangue nesta hora. Visita os teus filhos em cada área, em cada situação, em cada momento que os teus filhos estão vivendo, Senhor, e que eles possam estar, ó Deus, com a sua mente fitada naquilo que o Senhor diz na tua palavra, que nós já fomos, não seremos, nós já fomos abençoados. Por isso que Salomão diz, Senhor, lá em Eclesiastes 3, há um tempo determinado, e sobre a tua igreja também há um tempo que não pode prevalecer sobre ela, porque nós já fomos abençoados, e a verdade da tua palavra está escrita para se cumprir. Ajuda a tua igreja a tomar posse dessa verdade, Senhor. Nós nos tornamos uma nação santa, um povo escolhido, Senhor, um sacerdócio real. Pai, olha a posição que o Senhor nos elevou de pecadores a santos, e uma nação santa, Senhor, e um sacerdócio real, um povo escolhido, Senhor, eleito pelo Senhor. Nós nos tornamos os únicos capazes de reconciliar o homem com o Senhor. Senhor, mostra quem nós somos, Senhor. Desperta os teus filhos nessa noite. Alegra o coração deles e mostra que eles se tornaram príncipes, Senhor. Mostra o que eles se tornaram, Pai, por meio da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que espírito de fracasso, Senhor, espírito de medo, Senhor, o espírito de covardia não se mantém mais no nosso meio, pelo poder do nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, ó Deus, que já foi exposta nos céus, estabelecida no trono, Senhor, um lugar de governo, seja, ó Deus, revelado aos teus filhos e cravado, Senhor, no espírito e na alma, Senhor, da tua igreja. Pai, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, nós louvamos a Ti. Agradecidos pelo momento, Senhor, agradecidos pelo culto, agradecidos pela palavra. Que o Senhor possa visitar os Teus filhos, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua alegria, com a Tua paz, com o renovo. Pai, que haja júbilo, Senhor, no coração dos Teus filhos. Que haja alegria no coração dos Teus filhos, Senhor. Que eles se tornem maduros na fé, Senhor, para que possam ver quão grandiosa é a posição que cada um de nós estamos e que foi adquirida pela cruz. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor. Louvamos e exaltamos o Senhor na beleza da tua santidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero louvar a Deus e exaltar o Senhor nessa hora, agradecer a Ele pela sua vida, pela irmã Helenice, que está aí junto conosco, a irmã Janaína, a irmã Alejandra, a irmã Cristina, a irmã Andréia, o irmão Juvencio, o irmão Wellington, a irmã Patrícia, a Pati, a irmã Janaína, a irmã Lília, todos os irmãos que pararam para adorarmos o Senhor e ouvirmos a sua palavra. Esse é o nosso culto. Amém? Você parou para celebrar o Senhor nesta hora. E com certeza Deus vai enriquecer o seu espírito e vai te abençoar nas áreas que você está precisando. Por meio dessa palavra, o Espírito Santo vai operar melhor aquilo que foi ministrado no seu coração. É tempo de se posicionar. É tempo de se alegrar no Senhor. É tempo de tomar posse daquilo que você se tornou. Amém? Não se deixe levar pelo momento, porque esse não é você. Essa não é a sua história. A sua história foi cravada na cruz, consumada na cruz, exposta nas Escrituras. Então vai lá olhar o que você se tornou. A verdade de Deus para a sua vida está na palavra. A irmã Andréia Goulart. Amém?
irmã Bia Silva, amém? A minha esposa, Andiara, todos os outros irmãos que aqui estão, o irmão Jorge, pastor Jorge, amém? Deus os abençoe, que o Senhor possa os enriquecer com a sua presença, amém? Nós vamos estar, a partir de terça-feira, gravando uma curta mensagem para o devocional da igreja e todos aqueles que vieram ouvir, amém? E em nome de Jesus, em dezembro nós vamos voltar a cultuar o Senhor no nosso salão, porque há muita coisa a se fazer e ninguém pode impedir aquilo que Deus decidiu que fará por meio das nossas vidas, amém? E você faz parte do propósito de Deus. O Senhor tem te levantado aqui nesse país para fazer parte desse propósito. Então, se posicione, porque é algo grande da parte de Deus para a sua vida e para o ministério e em todas as áreas. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Amém? Até a próxima oportunidade, próxima sexta-feira e o próximo domingo. E a partir da terça-feira a gente vai estar ministrando a nossa devocional. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. Bom final de semana.